tarde, eu sou o professor Marco Aurélio Godinho Rodrigues, do curso Técnico em Qualidade, da disciplina Redação Técnica. A aula de hoje falaremos sobre a importância da leitura para a produção textual, o texto da Rebeca Tavares de Melo Toscano de Brito. Ao falarmos da importância da leitura para a produção textual, nos reportamos aqui ao que diz Paulo Freire, ao que Paulo Freire cita, quando ele fala da questão da leitura. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço. O sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava. Tudo isso foi meu primeiro mundo. Dele engatinhei, balbuciei de pé, andei e falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva. Por isso, mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Então, nós não podemos iniciarmos o conteúdo sem conceituar, trazer a todos o conceito de leitura. Tá? Então, o que se entende por leitura? O que é ler? Tá? Nós sabemos que é uma habilidade, então ler é uma habilidade de interpretar os sinais gráficos convencionados da língua falada. Então, para isso, nós temos o que é leitura. Na concepção da Tessoriol, leitura é o ato ou efeito de ler, é uma arte, é um hábito de ler, é aquilo que se lê. Então, nós não podemos conceituar leitura de outra forma, porque nós já sabemos que é essa habilidade, que nós temos que ter esse ato, nós temos que resultar nesse efeito de fazer essa leitura. É uma arte. Então, é por isso que você tem o hábito de ler, você possui o hábito de leitura. Então, se não possui, você não lê, você não pratica a leitura. Para Angela Kleiman, leitura é um ato social entre dois sujeitos, leitor e autor, que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinados. Portanto, a leitura deve ser entendida como resultado de sentido. Para ser leitura, na concepção da Angela Kleiman, ela fala que deve ser esse ato social que tem que acontecer entre o leitor e o autor. Essa interação, essa compreensão do que um quer dizer ao outro, para que o outro entenda o seu posicionamento e forme, a nível social, o seu ponto de vista. O que é produção de texto? Todos nós, professores, perguntamos em nossas aulas de produção textual. O que é produção de texto? Muitos alunos desconhecem, mas a produção de texto é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias sobre determinado assunto. É o seu posicionamento colocado no texto, é o seu posicionamento colocado no papel. Então, saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para conseguir um emprego e uma vaga na faculdade. Isso porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor, como nós estamos falando dos exames de vestibulares, nas provas de produção textual, nas famosas redações, que nós temos todas as observações a serem faladas e os alunos automaticamente seguem as observações feitas por seus professores e conseguem colocar no papel, nos seus textos, os seus argumentos de forma clara e de forma bem nítida. Leitura e produção de texto. Então, nós temos o conceito de leitura e nós temos o conceito de produção de texto. A leitura e produção de texto, nos dias de hoje, nós, todos os profissionais, percebemos que a leitura é, consequentemente, uma eficaz produção textual, que estão se tornando uma prática defasada nas nossas escolas. Percebemos isso, que a leitura e a produção, pelo fato dos alunos não terem mais um gosto pela leitura, um incentivo por parte de muitos, os alunos perdem essa vontade, esse hábito de ler. E, automaticamente, perdendo o hábito de ler, não irão produzir textos. Então, nas escolas, isso está ficando cada vez mais nítido, Os alunos parecem não gostar de ler e encaram a leitura de um texto ou livro como, muitas vezes, um castigo.
como nós estamos cansados. Gente, tem livro tal, paradidático tal, vamos fazer a leitura e automaticamente compreensão e interpretação da obra, tá? Do livro tal. Os alunos automaticamente acham aquilo uma coisa do outro mundo. Por quê? Porque não foram mais acostumados a ter o hábito a praticar essa leitura. Isso acontece porque nem a escola, nem os professores levam em consideração o cotidiano e o conhecimento extraescolar do aluno, fazendo com que estes elaborem textos que valorizem apenas a norma culta, com o único objetivo de avaliação que será feita pelo professor. Então, nós entendemos que a leitura e a produção de texto, ela começa a acontecer quando os alunos eles são incentivados, né, tanto pela escola quanto pelos professores, mas também devem ser incentivados pelos pais. Geraldino nos mostra que na situação escolar, o aluno é obrigado a escrever dentro de certos padrões, previamente estipulados, claro, porque eles seguem as normas e as observações que são feitas por seus professores e pelos livros, né? E além disso, seu texto será julgado. Pois é, porque eles têm que seguir a estrutura do texto, têm que conhecer como escrever, a estrutura do texto, o que se coloca na introdução, o que se coloca no desenvolvimento, o que se faz na conclusão. Tá? Consciente disso, o estudante procurará escrever a partir do que acredita que o professor gostará. Então, vemos que o aluno, na maioria das vezes, não tem oportunidade de escolha. A escola não oferece liberdade ao aluno para poder escrever o que este deseja, e nem ao menos trabalha com as variações linguísticas. Claro, né? O que é importante no contexto de situação escolar, onde os alunos eles vão estar ali para receber as informações que são pertinentes de como preparar o seu texto de forma eficaz. Diante disso, nós temos dicas importantes para se escrever bem, né? São as nossas técnicas de redação. A dica número 1 é desenvolva o hábito da leitura, já falamos. Se o aluno não lê, ele não tem o hábito, ele não vai praticar. Então, se ele desenvolver esse hábito, automaticamente as informações elas vão ficar guardadas e automaticamente ainda elas irão ser colocadas no seu texto da forma correta. Uma outra dica importante é criar uma linha de argumentação, ou seja, colocar os seus pontos de vista de uma forma lógica, tá? Na ordem. Uma outra dica importante é prestar atenção à estrutura do texto. Eu não posso iniciar o meu texto pela conclusão para depois introdução e findar com o desenvolvimento, né? A estrutura do texto segue a seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Utilize informações confiáveis. No nosso texto, nós não podemos colocar qualquer informação, qualquer tipo de informação. Temos que colocar informações que são precisas, confiáveis e reais. Tá? Não podemos fugir do tema, não podemos ter uma temática que trate sobre a violência e automaticamente dentro do nosso texto falaremos de saneamento básico, porque estaremos completamente distantes do que o professor ou do que o texto pediu para que se escrevesse. E, por fim, a última dica temos: pratique bastante. Então, seguindo todos esses passos, chegaremos a conseguir escrever, colocar no papel os nossos pontos de vista de uma forma bem clara, alcançando assim os objetivos que foram solicitados. Fundamentos para a produção textual. Para que a produção textual seja eficaz, caros alunos, se faz necessário que o produtor esteja em contato com textos coesos e coerentes. Claro, então nós não podemos, em hipótese nenhuma, trabalhar com falta de coesão e textos incoerentes. Por quê? Porque daí não terão sentido. Vocês terão textos sem sentidos. Texto que, porventura, não falarão nada, não transmitirão nenhum tipo de informação. Assim, podemos compreender que a leitura é um importante veículo para um melhor desenvolvimento da escrita. Claro, se eu leio, eu consigo absorver essas informações e, consequentemente, estarei colocando dentro do meu texto.
Tá? Portanto, estando em proximidade com textos bem redigidos, o aluno começará a assimilar os componentes que devem constar na elaboração de um texto. Claro, entre esses componentes, nós encontramos a coesão e a coerência textual. São dois fatores importantíssimos que trataremos nas próximas aulas, tá? Que é a questão dos fatores da textualidade. Então, nós temos que conhecer do que se trata essas características que são pertinentes do texto. O que você entende por coesão? Quando falamos de coesão, nós podemos relacioná-las, nós podemos defini-las em uma palavra só. Tá? Vamos lá. O que se trata a coesão? Vou falar um conceito e depois nós conceituaremos em uma palavra só. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, daí nós temos que a coesão ela vai ser essa ligação por conectivos. Então, está aí essa primeira definição. Tá? Claro, do que se trata a coesão? A coesão é a ligação que vai ser feita por meio de conectivos para que o texto ele tenha sentido. Ok. E o que vai ser a coerência? Como eu já falei de coesão, como já falamos de coesão, então temos aqui a coerência. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, nós podemos dizer que a coesão trata dessa ligação por conectivos e a coerência é a relação lógica das ideias, onde as ideias elas vão estar centradas na sua ordem, né, lógica. Não podemos começar um texto com uma ideia que vai ser colocada ao final e assim sucessivamente, meio e fim. Não, a coesão é a ligação por conectivos e a coerência é a relação lógica das ideias. São as ideias colocadas em seus locais corretos para que o texto venha tendo sentido. Tá? E aí, se nós colocarmos essas ideias de forma errada, na ordem errada, o seu texto ele vai ficar incoerente. Nós temos aqui o material para consulta, que está lá dentro do nosso material complementar. Tá? Alguns vídeos que poderão auxiliar todos vocês a entender mais o conteúdo. Muito obrigado.